Bem, e hoje estamos aqui com a Nídia Faria, mais propriamente um salão em Barcelos. Como eu costumo dizer, um salão não tipicamente normal, porque não fica dentro de uma grande cidade. E eu quero que vocês percebam aqui a trajetória da Nídia para perceberem que, assim, aquilo que eu defendo, o local não é um problema. Olá, Nídia. Olá, Sarinha. Seja bem-vinda à nossa rúbrica. A nossa intenção é dar a conhecer histórias de profissionais na área da beleza, todo o seu percurso e como é que chegaram até aqui. Por isso, Nídia, fala-me um pouco sobre ti. O que é que, há quantos anos és profissional? Como é que começaste? Um bocadinho, assim, para as pessoas perceberem. Então, tu conheces muito a minha história, mas para quem não conhece, eu já comecei a trabalhar há 22 anos. Não tenho experiências no de cabeleireiro. Eu decidi ser cabeleireira e desempreguei-me do trabalho que tinha. O que era? Era numa empresa, numa indústria de calçado, na parte da produção. E resolvi, porque não gostava do que fazia, resolvi assim pegar nas minhas economias e investir no meu sonho, que era ser cabeleireira. Então fui logo tirar o curso e a partir desse momento eu comecei logo a praticar a profissão, porque eu comecei a tirar o curso e as amigas começaram-me logo a pedir para fazer cortes, fazer penteados e eu basicamente comecei logo a praticar e quando eu dei por ela eu tinha um negócio feito, foi Ok. mesmo assim. Mas o teu primeiro salão foi onde? Foi na casa dos meus pais. Eu inicialmente atendia-as na casa do banho, atendia-as assim, pronto, O- dentro de casa. Onde toda a gente começa. Sim, mas eram só as amigas mesmo conhecidas. Eu não fazia e nem Cliente. cobrava porque eu fazia aquilo por gosto, era mesmo porque Para elas queriam treinar. experimentar e pediam muito e eu fazia. Depois, quando eu decidi começar a atender pessoas, eu fiz na casa dos meus pais, eles tinham condições e eu criei um mini salão na parte de trás da casa e foi aí que eu tive bastantes anos e onde ganhei estofo para criar esta estrutura que tenho hoje. Basicamente foi mesmo aí nesse sítio. Ok. Mas para que percebam, Nídia, o teu salão hoje é a que distância da cidade? Nós estamos a mais ou menos 15 minutos de Barcelos e 15 minutos de Famalicão, fica aqui entre uma cidade e outra. Ok. E como vocês podem ver no vídeo que nós fizemos, estamos no meio da É aldeia, perdido na completamente. natureza, sim. Aliás, não há prédios, não há Não há muitas prédios, casas. Há casas, mas não há muitas, não há muitas, sim, sim. E há muito campo, há muito verde, que eu acho o sim, e muito máximo. silêncio. E muito silêncio. É. Ahm, Como é que foi tu passares do salão de casa dos teus pais para aqui? Como é que foi? Olha, como eu tinha o sonho de ser cabeleireira e apostei tudo, eu comecei a trabalhar então na casa dos meus pais, no salão que lá tinha, trabalhava muito e comecei a sonhar com algo, com um sítio que eu não sabia onde nem como, mas eu idealizava o meu salão tal como ele está, virado à natureza, a oferecer uma paisagem às pessoas. Entretanto, quando eu decidi que aquele espaço já não cabia para o que eu fazia, eu comecei a procurar terrenos para construir o que eu tinha na minha cabeça. E Ok, foi assim. ok, Encontrei este terreno que estamos aqui a 150 metros da casa dos meus pais, do sítio onde eu tinha o outro salão. ok, Este terreno não estava à venda, mas eu, pronto, andei aqui a fazer perguntas e depois arranjei de me o venderem e já foi para este propósito. ok. Quais são os teus maiores desafios? Estás aqui há quanto tempo neste salão? Neste salão estou aqui há 16 anos. Ok. Quais são os teus maiores desafios de há 16 anos para agora? Hum, os desafios, por vezes, é eh, formar pessoas a ter a mesma visão que tu. Isso é Uhum. um grande desafio. Por isso, eu não sou muito de mudar de pessoas. Eu gosto de formar e ter pessoas com bastante estrutura a trabalhar comigo. Um, e também estar sempre a par da inovação, para mim é um gosto, mas é cansativo, é um desafio, porque tu queres estar na parte do salão, da produção, tu queres estar a conhecer o que há para chegar, queres apresentar tudo, então pôr tudo em prática é bem desafiante. Ok. E diz-me uma coisa, tu quando começaste aqui, o teu negócio era de uma forma, hoje
é completamente diferente. Fala-me um bocadinho como é que foi essa transição. O que é que tu sentiste que tiveste que fazer diferente para que efetivamente chegasse ao patamar onde tu queres chegar? Olha que boa questão, nunca tinha pensado nisso, em como explicar isso, mas agora surgiu-me aqui uma forma de o fazer. Então é isso, eu se tiver que dividir o meu negócio nestes 23 anos, eu divido em três partes. A primeira foi quando eu comecei na casa dos meus pais, em que eu tinha um quartinho onde eu fazia homem e mulher depilações, só que eu escolhia horas para poder fazer porque eu não tinha privacidade e fazia por horas para poder fazer a parte estética numas horas, o cabeleireiro nas outras. Depois dei o salto para este espaço onde estamos hoje, mas que não tinha esta imagem e também ainda não ficou logo com esta dimensão toda, que tinha só um andar, agora tem dois. E quando eu passei para aqui, eu continuei a fazer tudo e funcionava bem, mas era um crescimento brutal, mas ao mesmo tempo a especialização não acontecia tanto e não conseguia personalizar. Depois de já ter este espaço todo aqui com uma alta produção, eu percebi que se eu queria especializar-me, eu tinha que fazer nichos. E o meu negócio tem três nichos, que é a parte do cabeleireiro, da barbearia e da estética. Então eu percebi que eu tinha mesmo que escolher áreas e que escolher profissionais para áreas e comecei a direcionar as pessoas por nichos, ou seja, porque nós éramos uma equipa multifuncional e continuámos a ser, mas cada uma sabe onde é melhor e onde está especializada. Ok, antes ou seja, tu Todas fazias fazíamos tudo. tudo. Exato. E ninguém Sim, fazia nada bem, por isso é que eu defendo. não era o fazer bem, nós o que fazíamos bem, não conseguíamos era oferecer tanto, nem tão personalizado, Exato, sim. nem Nem especializado. especializado, E sim. então era por isso que eu tinha muita dificuldade em avançar com novas tecnologias. Eu fazia-as, mas depois não conseguia dar continuidade. Porquê? Porque atendíamos tanta gente e a Trabalhavam fazer em tudo massa, não é? que não conseguíamos crescer tanto. Pronto. Eu percebi isso depois de já estar neste salão novo e percebi isso. Comecei a trabalhar isso em mentoria, como tu sabes, e, hum, e foi aí que eu dei o salto, porque eu comecei a mentoria e fiz o visagismo. Então a minha cabeça fez um boom. Porquê? Porque eu percebi que da forma que eu estava, não dava para continuar no que eu já acreditava, tinha que fazer diferente. Então parei, estruturei esta obra que é hoje, mudei desde as cores, a disposição, tudo, criei a separação então do nicho de estética, o de cabeleireiro e o de barbeiro, fiz por áreas, não é? Como está agora o salão. E comecei a trabalhar a equipa nesse sentido, que foi cada um a ser forte no seu posto, no posto onde se sentia bem a trabalhar. Ok. E desde esse dia é assim que eu acredito, porque é assim que realmente funciona tudo mais organizado, o tipo de serviço que tu prestas, o tipo de evolução que tu fazes no conhecimento até e na aplicação dos tratamentos. E sinto que foi aí que eu dei uma grande evolução e que as pessoas começaram a valorizar o meu trabalho, porque isso é importante. Ok. Porque uma coisa. Mas deixa-me Isso. só aqui. As pessoas, para valorizarem o teu trabalho, tu achas que também teve que haver um trabalho interno teu para primeiro tu te valorizares a ti e então aí. Começa sempre aí, isso é a regra base. Ok. Se tu não fizeres isso, se tu não mostrares isso através do salão, através da tua postura, através da forma como tu abordas o cliente, como tu explicas ao cliente, tu não vais conseguir essa autoridade e essa valorização, que não é nada mais, nada menos do que o que realmente é. Exato. Entendes? Tipo, é tu mostrares onde tu és forte e o que é que tu gostas de fazer e onde é que tu és a melhor a fazer aquilo. Ok. E pronto, eu acho que desde que tornei isto por áreas e por nichos e na mentoria cada elemento começou a perceber onde é que encaixava melhor e desde que eu criei os postos de trabalho e nesse posto o que é que eu quero que seja feito, Sim. como é que eu quero que seja mostrado ao cliente, como é que eu quero receber o cliente, foi aí que eu comecei a sentir que eu tinha um segmento e um tipo de cliente que eu queria atingir e que eu queria que me procurassem por isso. E desde aí então é isso que eu sinto. Notas que, ou seja, posso dizer que começaste a faturar mais e a atender menos. Uh, de certa forma, sim. Se Porquê? fazes um trabalho mais Porque personalizado. a partir do momento que eu paro para ouvir o cliente vai-me falar sobre a sua necessidade e não só hum, aquela pressa de atender o hoje e fazer só o que ele pede. Não, tu tens que ouvir o cliente para perceber onde é que tu podes ajudar.
e vais perceber que a ajuda que tu podes prestar é muito mais do que o cliente verbaliza quando chega ou numa outra visita. Então aí tu tens a oportunidade de ajudar o cliente e aumentar o teu talão. Porquê? Porque tu vais corresponder às necessidades que te estão a pedir. E isso, nessa resposta existem sempre complementos, sempre. Exato, sim, e podes E, sempre e esses elevar complementos é o que teu levam o teu ticket. talão. E levam o teu talão e depois fazem o teu diferencial como profissional, porque tu Exato, tens a oportunidade de mostrar o que sabes fazer muito bem, tens a oportunidade de deixar o cliente mais feliz, de oferecer mais. oferecer mais e até às vezes poupar tempo ao cliente, porque ele até acha que vai ter que ir fazer este serviço ou aquele ou outro sítio e não, ele pode fazer tudo no mesmo espaço, que temos essa capacidade e essa qualidade para oferecer. Exato, sim. Eu sou apologista disso e concordo mesmo com isso. Concordo que muitas das vezes não se aumenta ao ticket, não é? Não se aumenta porque não temos tempo para oferecer Para ouvir. mais, não é? E 90, está comprovado isto, que 90% dos clientes em salão sentem que não são ouvidos. E este é o grande problema de profissionais, não é? Que trabalham em massa. E quando trabalhamos em massa, também já passamos por isso, não é? Também já passei, acabamos por não conseguir ouvir o cliente e não ir ao encontro da expectativa do cliente. E muitas das vezes o cliente vem até nós pelo preço, não pelo valor, e é muito bom quando nós chegamos a esse patamar em que o cliente vem pelo valor. Quais são os teus maiores desafios hoje? Que, ao final de 20 anos de carreira, que desafios tu encontras no teu dia a dia, principalmente como mulher? Não é? Que eu acho que é sempre como mulher, como mãe. Olha, neste momento, um dos maiores desafios é colocar todo o meu conhecimento em prática. Pronto, como sabes, eu também já estou na área da formação e é um projeto que eu gostava de aumentar, mas entre gerir a empresa aqui a empresa do salão, não é? Que é o que realmente é o meu foco, gerir a empresa do salão entre a ser mãe de dois filhos e também querer acompanhá-los no crescimento, um, criou muito impacto na forma como eu tive que fazer na empresa, porque antes de teres filhos, tu estás ali focada e todo o teu pensamento é direcionado no crescimento da empresa. Agora, além do crescimento da empresa, eu tenho também acompanhar os filhos, sabes, nessa caminhada que eu acho tão importante estar muito presente. Mas pronto, eu não deixo de ter foco na empresa e não deixo de não querer que ela cresça. E a minha maior preocupação é mesmo ter a equipa que me acompanhe com os elementos certos, não é? O número de elementos certos, que também não é fácil, porque o meu salão já tem capacidade para uma equipa já grandinha. E às vezes fica difícil tu contratares profissionais que acreditem nos teus valores e que vivam esses valores. Porque depois tu queres dividir também o teu tempo para ajudar colegas na parte da formação, na parte de fazer mais formações, e neste momento é aí que eu estou um pouco limitada, que não consigo dar o foco nos dois lados e acredito que isso também nunca vai ser possível, mas acredito que quando a equipa é consistente isso é possível. E isso eu já tenho, só ainda não tenho o número de elementos suficientes Ok, para eu poder certo. largar mais um bocadinho e avançar mais um pouco na área da formação. Muito bem. Mas é muito engraçado, Nídia, já te conheço há alguns anos, e tu foste evoluindo ao longo do tempo, tu vais sempre acompanhando as tendências e vais sempre acrescentando mais valor, principalmente para o teu cliente. Qual é a nova inovação que tu tens agora? É isso, é assim, eu tenho sempre muitos trunfos na manga, como eu costumo dizer, porque lá está, eu faço sempre a aquisição do conhecimento e das formações com o intuito de ajudar o cliente e de trabalhar melhor a beleza, que é assim como eu vejo o meu negócio, é trabalhar a beleza, sabes? Seja homem ou mulher. E então isso até agora obrigou-me sempre muita pesquisa, muita procura, quer seja na saúde capilar, que tu sabes que eu tenho, sou especialista em tricologia também, e não foi por uma questão de ego, é mesmo para eu dar resposta aos problemas que me vão surgindo ao longo destes anos, aos pedidos que as pessoas me fazem.
E depois de obter este conhecimento todo no visagismo, na terapia capilar, eu percebi, bem, agora se isto fez a diferença no meu espaço, no meu negócio, na forma como eu lido com o cliente, na segurança que eu dou ao cliente, como é que eu posso ajudar colegas a sentirem o que eu estou a sentir? Se for para ajudar, era fixe porque até eu perceber isto e até eu ter este conhecimento, eu sentia muita dificuldade e muito sozinha, porque nós não partilhamos, na maioria das vezes, as dificuldades que temos. Eu acho que é um erro como profissional quando tu Sim. estás muito com o medo para ti, com a dúvida para ti, e a partir do momento que este conhecimento fez tanta diferença em mim e eu comecei a conhecer colegas que partilhavam dos mesmos desafios e a rodear-me de pessoas que já saberiam mais, que eram mais do estilo que eu sou, que é de partilhar, de não guardar segredos. Isso fez toda a diferença para eu ser quem sou hoje. E então foi aí que me surgiu a ideia de criar o meu próprio método de visagismo para explicar a mais colegas a forma como eu fiz e funcionou, não é? Porque funciona. E se for para ajudar, ótimo, porque vai minimizar muita insegurança, o medo e ajudar também a tornarmos a área mais bonita, sabes? Mais leve, mais fácil de trabalhar, mais conectada com as pessoas. Que também é isso que eu acho que mudou ao longo dos anos, que foi o atendimento mais presente, mais conectado com o cliente, sabes? Automaticamente que dás mais tempo ao teu cliente, não é? É, Tens essa disponibilidade para o não, teu cliente, então estás mais presente para é ouvir, não é? porque o atendimento E de não tem que ser, produção, não é? Às vezes as pessoas ficam com a ideia, ouvir a vida deles. Não, ouvir a necessidade. as dores, para conseguir ajudar Sim, através da beleza, isso faz muita diferença no resultado final do cliente e depois como tu te sentes como profissional. exato, Tu sim. sentes que estás no caminho certo porque tu sentes que ajudas a pessoa e sentes que entregas algo que a pessoa nem sabia que lhe ia fazer tanta diferença, sabes? Sim. E, e, eh, e hoje é isso que eu gosto e gostava de partilhar mais essa palavra. Mas lá está, tem ali a balança que é A entre a dualidade empresária do salão e depois a parte da da formação. formação, que é um gosto, mas que tem que ser ponderada porque há uma outra estrutura que tem que se manter e continuar a crescer. Já te deu vontade de desistir alguma vez? Desistir não, mas mudar estratégias muitas vezes. Acho que quando o cansaço faz sobressair, às vezes há assim vontade de mudar de estratégia e de nem ser tão grande, ser mais pequenino. Mas não é só na hora, depois passa logo na hora a seguir, já não penso nada disso. Ok. Se eu te perguntasse, o que é que faz, o teu salão diferente de tantos outros? O que faz? Primeiro começou pelo conhecimento, não é? Pelo conhecimento que eu fui adquirindo para me tornar diferenciada. Mas sem dúvida o que eu acho que é o ponto fundamental, não só do meu, mas de todos os outros que se querem diferenciar ou que já estão diferenciados, é o diagnóstico. Essa é a parte que eu não dispenso, que todos os meus elementos trabalham, independentemente do nicho, seja na barbearia, seja na estética, o, o ponto fundamental é sempre o diagnóstico que não pode falhar e tem que ser feito eximiamente, até atender o telefone, na parte da recepção. Nós temos protocolo para fazer isso tudo e o diagnóstico, sem dúvida, faz a diferença em qualquer negócio e no meu é o que eu posso dizer que foi por onde eu comecei a fazer a diferença. Depois, depois de te juntares aí a parte do diagnóstico e que tu notaste realmente a grande diferença, tornaste especialista em visagismo. Como é que foi e como é que os teus clientes encaram isto? Sentes que faz uma grande mais-valia para os teus clientes? Faz essa diferenciação ou achas que é só mais um serviço em salão? Não, nós fazemos essa diferenciação, ou seja, todo o nosso atendimento inclui as técnicas que vamos aprendendo e por isso nós mencionamos sempre que somos um salão visagista porque as técnicas já são aplicadas em todo o nosso trabalho, seja na forma de atender verbalmente, seja fisicamente, mas com consulta ou não, o cliente sabe que tem essa oferta no serviço. O que é que diferencia? Diferencia
o conhecimento que vamos passar ao cliente, em termos, quando é em consulta é um conhecimento mais abrangente, quando é durante o atendimento, é para o serviço que estamos a prestar. Claro que damos sempre insights, não é? Sobre a imagem da pessoa e sobre o que é que ela pode obter de melhor naquela imagem, se é da imagem que estamos a falar, pode ser sobre corte, coloração, tudo, até numa maquiagem, e nós damos assim insights, mas quando a pessoa se quer descobrir mais a ela, isso sim é em consulta e é um serviço à parte do atendimento com visagismo durante Ok, o serviço. ok. Ahm, que tipo de serviços tu tens hoje aqui no teu espaço? Tudo o que rodeia a beleza, eu costumo dizer que tenho e tenho. No entanto, o que nos diferencia mesmo no mercado é a terapia capilar e o visagismo, porque é onde nós somos mesmo especialistas, e onde gostamos de marcar a diferença. Claro que também trabalhamos bem a técnica, porque a técnica está associada sempre à saúde capilar, isso é indispensável, mas sem dúvida que o visagismo e a terapia capilar é o nosso diferencial. Hoje em dia, cada vez mais pessoas, não é, clientes, têm problemas de couro cabeludo, problemas no fio de cabelo. Achas que realmente faz a diferença nós nos especializarmos em terapia capilar? Completamente. A partir do momento que tu fazes até um brushing com o cliente, tu tens que saber avaliar qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de couro cabeludo, qualquer tipo de fio, para o teu trabalho ficar bem feito. E a minha dificuldade, muito lá atrás, era muito essa, era eu sabia que existiam muitos produtos, mas saber adaptá-los, às vezes sim, outras vezes era um pouco à sorte. Ok. Hoje não há sorte. Hoje nós diagnosticamos primeiro e depois aplicamos. Percebemos sempre a intenção do cliente à chegada para aplicar da melhor forma para obter o melhor resultado, seja num brushing, numa maquiagem, num penteado, tudo. Por isso, a especialização faz falta para que tu ganhes a segurança e depois consigas entregar um resultado que Diferente. consigas assinar por baixo e assumir essa responsabilidade. Sim, sim, sim. Sim. Como é que funciona isto do diagnóstico? Como é que funciona o visagismo? Imaginando que eu sou uma cliente que venho à tua procura para fazer essa consulta, não é? Então, como funciona aqui no teu espaço? Pronto, quando é sobre o atendimento, sobre os serviços, nós fazemos sempre o diagnóstico até aqui nesta zona, e seja saúde capilar como técnicas de visagismo, nós temos sempre as ferramentas para usufruirmos aqui no serviço. E aqui, sem ser em consulta, nós usamos as réguas para corte, usamos a lupa para nos ajudar na coloração pessoal, em ver o pigmento da pessoa. Aqui os testes de cor é indispensável, ou seja, nós usamos sempre as amostras de cor para que a pessoa sinta a cor que está a escolher na própria pele, ou seja, isso gera um impacto muito grande e a nós gera-nos uma segurança incrível. Usamos também, na parte da saúde capilar, usamos a câmara de diagnóstico, que nos ajuda muito a avaliar o couro cabeludo, uma rapidez no atendimento, porque estou a falar quando não estamos em consulta, Ok. mas isto são as técnicas que usamos diariamente. Usamos a câmara para avaliar Ou os couro seja, cabeludos e o qualquer fio. cliente que chega aqui a primeira vez é feito um diagnóstico com câmara microscópica, com o teste da cor, com a lupa e com a régua. Dependendo do serviço se a Que pessoa vão nos fazer, procura sim. para alguma patologia ou tratar o couro cabeludo ou o fio, nós vamos focar mais para a saúde capilar e usamos Ok. as técnicas e ferramentas de saúde capilar. Quando é mais focado em moda, em imagem, nós viramos para o visagismo. Acontece na maioria das vezes que a pessoa nem tem essa noção e quando tu estás a fazer o diagnóstico, quase sempre a pessoa até precisa das duas coisas, da saúde capilar e do visagismo. E aqui é que está, e aqui entra que consegues aumentar o teu ticket, não é? Porque tu tens mais oferta e porque também estás disponível para ouvir o teu cliente. Mas aqui isso acontece-me muitas vezes. Exemplo, a pessoa até me procura para umas extensões, para um corte, ou até para uma mudança de uma cor. E eu chego aqui e quando percebo que existem duas prioridades
urgentes, mas que a pessoa só vê a beleza, eu primeiro identifico e depois explico o que estou a ver e dou a opção de escolha. Quando há a opção de escolha, sendo que quando a parte da saúde capilar vai interferir com o meu resultado na beleza, no visagismo, aí eu já não dou a opção de escolha. Eu digo, olha, eu faço o processo desde que comecemos pela saúde capilar, porque senão nunca vou conseguir entregar as técnicas de visagismo, neste caso, para a beleza que você procura, nunca vou conseguir entregar isto sem primeiro aquilo. Quando eu consigo dar a opção, a pessoa escolhe se quer começar pela beleza ou pela saúde capilar, no sentido de o que é mais urgente. Para o meu emocional eu estar aparentemente bem e depois cuidar, Ok. e se isso é possível eu faço. Quando eu vejo que aquilo vai interferir com o meu resultado, eu já não dou opção. Eu digo, olha, eu lamento, mas eu tenho que começar por ali. Se quiseres Ok. tratar aqui, temos que começar na saúde capilar para terminar no visagismo. Ok. Entende? Boa, Então boa. é muito dessa forma que nós Ok. trabalhamos. Onde queres levar o teu negócio? Onde eu quero levar, a minha missão é levar que a beleza pode ser executada com respeito e com individualidade e levar isso ao maior número de pessoas, quer seja clientes, quer seja na área da formação com colegas, que de facto a minha missão é muito parecida, sabes? É mostrar o quanto devemos respeitar o outro e ajudar nas melhores escolhas com as melhores ferramentas que conseguirmos adquirir. É Ok. isso. Qual é o teu maior sonho? É o meu maior sonho. Um, profissional é mesmo que a minha marca representa o que é, na sua essência, não é? Como isto que eu acabei de dizer, trabalhar a beleza com esse respeito, ajudar as pessoas a estarem mais nelas, mais dentro delas e fazerem sobressair o que mais gostam, para que ganhem uma autoestima maior, um poder, um empoderamento, e seja no homem e na mulher. Essa é a minha, é sempre o meu foco desde o primeiro dia. E passar a minha palavra ao maior número de pessoas possível, ou seja, em termos de expansão do negócio. A nível nacional, eu percebo que já muita gente conhece o meu trabalho, seja como clientes, seja como profissionais, mas quero mais, quero conseguir alcançar e atingir mais pessoas. Achas que para aquelas colegas, o que é que dirias às tuas colegas da profissão que ainda não sentem, ou melhor, ainda têm salões que procuram pelo preço e não pelo valor e que acham que a zona é um problema? Olha, eu acho que para essas colegas eu aconselho a criarem um foco e antes de pensar no valor, pensar na especialização. Ou seja, criarem o seu próprio nicho onde é que elas querem ser as melhores, procurarem ajuda para isso, orientação para isso, quer seja em termos técnicos, em termos de conhecimento técnicos e práticos, e depois alguém que seja um suporte, uma mentora como tu, que seja o suporte para elas conseguirem chegar a esse objetivo, porque sozinhas é muito difícil e eu procurei sempre ajuda, não é? E procuro sempre ajuda, porque por vezes fica mais fácil caminhar acompanhado do que sozinho, não é? E consegues Eu costumo aumentar dizer que consegues aumentar mesmo a tua velocidade, não é? sim, 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 E torna-te um processo mais leve, porque depois o que nos faz muitas vezes desistir dos nossos sonhos é as dificuldades que nós encontramos, e pelo essas vão caminho. existir sempre, não é? Claro. Mas se és resiliente e se acreditas no teu próprio potencial, com as pessoas certas ao lado, é o caminho. É isso. Ah, eu costumo dizer que nós sozinhos vamos, mas acompanhados vamos mais rápido e mais longe. Isto é aquilo Isso que eu não há acredito. dúvida. E E, não é essa metáfora, essa frase, o que lhe quiser chamar, é conhecida mundialmente. Isso é um facto em tudo que nós sim, praticamos na vida, seja na vida familiar, com os amigos, no trabalho, porque lá está, sempre que tu partilhas uma dificuldade, aumentas a probabilidade de resolver. claro. Sempre que tu partilhas um sonho e procuras ajuda para ajudar nessa realização, a probabilidade de conseguires é maior. E às tantas até vais conseguir um sonho maior que o que tu idealizavas, Sim, que sim, foi o meu sim. caso, não é? Exato. Que foi o meu caso. Achas também a importância, não é? Que nós somos amigas, somos profissionais da mesma área, o quanto isso é importante
tu poderes ter alguém que está no mesmo processo, alguém que também tem dificuldades, mas que podes partilhar. Isso não há dúvida. Tu tens que te rodear de pessoas que querem as mesmas coisas que tu. Porque se tu estás rodeada de pessoas que querem coisas completamente diferentes, elas vão tirar o foco do teu objetivo. Ou seja, tu não vais ver com outros olhos a mesma coisa que tu sonhas, tu vais ver coisas completamente diferentes. Então fica-te muito distorcido. E eu também já tive essa experiência. E eu noto que a partir do momento que eu comecei a trabalhar a especialização e já é um tipo de formação diferente, com um tipo de colegas diferentes, só porque são escolhas diferentes, as conversas são diferentes e depois as ideias são diferentes. Então, depois, quando tu partilhas essas ideias, vais buscar a ideia da outra colega vai buscar a tua, e é aí que tu Ainda agora consegues. estávamos a falar de chocolates, não era? E é aí que tu consegues escalar e faz-te muitas vezes aquele clique, sabes? Que não é que sozinha não o vá fazer, mas vai-te demorar mais tempo. E na partilha com outras colegas tu consegues mais rápido perceber o que faz bem a uma, o que faz mal a outra e o que é que queres para ti. Exato. E isso fez muita diferença no meu caminho. O que dirias à Nídia de há 10 anos atrás? De há 10 anos, de há 10 anos atrás eu diria que eu estava certa quando decidi focar-me mais na especialização e que realmente é aqui que eu sinto a minha missão a ser cumprida, que é, eu adoro atender pessoas, mas sempre que eu sinto que estou a fazer mais do que atender, eu faço um check de missão cumprida e isso acontece-me todos os dias. Uh, também diria que realmente atender massas é bom, mas é bom no momento monetariamente, mas depois psicologicamente dá cabo de ti e cabo do cliente. Porque o cliente não te chega a conhecer como tu és, não chega a conhecer a profissional que tem ali por detrás daquele corpo, daquela experiência física. E tu, se queres mostrar mais ao cliente, tu tens que dar mais. E para teres que dar mais, tens de ter o tempo. Independentemente do que é que vais ganhar a seguir, porque isso é consequência. Exato, sim. Porque se tu fores só pensar no que vais ganhar no momento, tu vais querer a produção. Se fores pensar de que o essencial é agora ajudar esta pessoa e depois eu vejo, depois percebes que o Nesses resultado surge. momentos, quando tu estiveste a fazer essa transição, deu medo? Todos os dias eu tenho medo. Mas vai com medo mesmo, não Vai é? com medo Estamos mesmo, juntas. vai com medo mesmo, mas como eu procurei sempre ajuda com mentoria, não é? Era um medo consciente, porque eu sei que o caminho é por ali e não é só porque uma pessoa me diz, é porque eu nas formações que faço trabalho isso a todos os níveis, não é? Finanças, gestão, conhecimento técnico, conhecimento prático, e depois é ler muito sobre grandes mestres, é procurar ajuda sempre que precisas e sempre que tens uma dificuldade ou um medo, partilhar isso com alguém que te saiba ouvir e dizer-te, não, olha, eu conheço a experiência X, a experiência X que não é assim, ora observa, não é? E uma coisa que eu valorizo muito e na minha formação eu digo sempre aos meus formandos, que é inspirem-se em colegas que são maiores que vocês e que vocês Sim, sim, gostariam sim. de seguir como exemplo. Sim. E eu tento sempre perceber as minhas inspirações, como é que elas agem, como é que elas chegaram ali. Não para Claro. copiar, mas para aquilo me dar aquela A roda está feita, não é? motivação. Na verdade, a roda está feita. Nós podemos nos inspirar É, nos colegas que efetivamente, tanto portugueses, porque existem profissionais fantásticos sim, que já estão num nível sim. que nós gostamos e que dá para inspirar, assim como pessoas de fora que também é possível inspirar, tirar ideias, fazer, porque depois cada pessoa tem o seu cunho, não é? Então Sim, vai. e lá está, quando eu digo inspirações não é toda a gente tem inspiração, é porquê que tu escolheste, porquê que tu gostas daquele profissional? Faz-te essa pergunta que é, o que é que me atrai para eu querer ver o trabalho daquele colega? O que é que me atrai nele? Eu Sim, procuro sempre esses pontos que é, o que é que me atrai? Percebes? Porque olhar e ver trabalhos bonitos, isso não é?
acontece isso, a gente está a rodar as redes sociais, por exemplo, e tu olha que giro, mas porquê que aquilo me atrai tanto? O que é que ele tem de diferente? Que às tantas eu posso trazer também para o meu negócio. Claro. Acho que é mesmo isso que Sim. esse exercício é muito importante de É ser muito feito. importante, sim. O que é que tu achas também que mudou no negócio na área da beleza, tu enquanto gestora do salão e enquanto profissional, o que é que achas que hoje em dia já não podemos dispensar? Olha, é uma boa questão. Porque eu comecei este, vou dizer, trabalho por uma paixão e uma arte e acabei enfiada numa empresa que eu não sabia que tinha que saber de gestão, porque eu só sabia que sabia arranjar cabelos. E eu acho que ainda a maior parte das colegas começa da forma que eu comecei. E então fica muito agreste e muito agressivo quando tu descobres e tu cresces e de repente olhas para trás e dizes, ai meu Deus, eu tenho uma empresa na mão, eu tenho colaboradores, eu sou responsável por famílias, por manter famílias, mas eu só quero arranjar cabelos, mas eu só sou artista, eu não percebo nada de gestão. Entendes? Quando essa tomada de consciência existe, quando eu tomei essa consciência eu não estava preparada. Entendes? Porque eu fazia tudo de forma amadora. Claro. E passar para uma consciencialização e passar para uma parte mais organizada, a saber que és responsável por salários, a saber que, não é que eu não saiba antes, eu não tenho a noção que eu nem era uma empresa, tenho uma empresa, não tenho um cabeleireiro, não, eu tenho uma empresa. Isso por acaso é engraçado. Sentes que as pessoas, eu pelo menos eu sinto enquanto estou a dar formação, que as pessoas são cabeleireiras, têm um negócio, mas não se veem como gestoras do seu negócio. É exatamente isso que eu estou a dizer, só que hoje em dia o mercado exige que tu sejas uma empresa. Porquê? Porque a concorrência está agreste, o mercado está agressivo, Os próprios as clientes. ofertas são agressivas, os clientes têm muito conhecimento e ainda bem, porque assim podem escolher os profissionais que visitam. Tu tens uma equipa que tens que formar, que tens que também ajudar, Motivar. educar, motivar. E então é isso. Eu, quando dei por ela, eu estava com um grupo, 8 a 10 elementos, e eu olhei e disse: não, eu não sou, eu sou uma empresa. Entendes? E ainda bem que eu sempre fui de procurar ajuda, mas é aí que se tu não tens ajuda para essa estrutura, como é que tu geras uma empresa se tu és artista? Ok, exato. Percebes? Sim. É uma parte que tem que ser muito trabalhada e não foi fácil eu mentalizar-me de que isso fazia parte do processo. Hoje eu já estou mais consciente e não consigo viver sem a parte da produção do cabeleireiro, porque essa arte é que me inspira e que me motiva a apresentar mais, mas já aprendi mesmo sem gostar a parte que eu tenho que gerir, então eu já tiro os dias para gerir porque tem mesmo que ser. Mesmo delegar, não é? Porque há uma grande Sim, dificuldade em na delegar gestão entre a e em liderança formar e a equipas liderança, e sim. colocar, mas os colaboradores, não sentes isto, que é, os colaboradores hoje não querem fazer, não evoluem, mas não sentes também que é muitas das vezes o profissional que não se dá ao trabalho, não tira essa disponibilidade para ensinar e para formar? Sim, porque sabes que a crença eu acho que é muito lá atrás, não começa aí, começa quando o profissional acha que se der a receita Sim, vai perder o cliente e o profissional. E eu sim, penso sim, completamente ao contrário. eu também A penso. pessoa, enquanto minha colaboradora, mesmo que chegue a saber zero, o meu maior desafio a partir do primeiro dia é ensiná-la o mais possível e o mais técnicas possível, o mais saúde capilar possível, enquanto ela representa a minha marca. Eu não restringo o conhecimento. Aliás, quem não quiser estar sempre em formação nem pode trabalhar comigo, porque isso faz parte, Faz parte da tua cultura da sim, empresa. faz parte da cultura da empresa e não abdico disso. E seja formação interna comigo e aqui dentro do espaço, seja formação externa de ir buscar outras inspirações, isso é mesmo algo que já está no protocolo da empresa, já está na regra quando contratamos e não há como. Ok. Só que lá está, eu acho que muitas vezes a parte da formação da equipa é aqui. Quando o profissional não vê que a mais-valia é ensinar, ou seja, restringe porque eu não quero que ela aprenda, senão eu vou deixar de ser eu a especialista, aí tu estás a limitar o teu próprio crescimento. Mas também eu acho que há aqui, isto é a minha opinião daquilo que eu vejo e também das minhas formações, que é, mas eu ensino.
às vezes ensina tipo, 5 minutos quando está o cliente, ou seja, não tira uma manhã, não tira uma tarde, para efetivamente ter aquela disponibilidade para os colaboradores, para realmente eles sentirem que são ensinados. Porque o que é óbvio para mim, se vies para mim Claro. trabalhar e somos profissionais da área, pode não ser óbvio para ti, porque cada um tem a sua forma de trabalhar, Pronto, não é? também é a minha dificuldade. Não é diferente comigo. Só que o que é que Não, não. acontece? Quando eu não tenho essa disponibilidade, eu mando para fora fazer formação, entendes? Não, e está Porque lá tudo está, é uma bem. dificuldade de toda a gente. Sim, sim, O tempo, esse bendito precioso, não é bem? sim, Eh, Também eu gostaria sempre de ter mais tempo em equipa, claro, mas eu tenho consciência, se eu não tenho sim. tempo, eu tenho que mandar Mas a tens equipa para consciência fora. daquilo que tens Sim, que fazer. sim, sim, e assumo essa responsabilidade Pois, é quando o importante. ritmo não acontece Ao ao nível ritmo que que tu queres, ao sim. nível e ao ritmo que eu quero, eu sei sei assumir essa responsabilidade. E também eu considero importante, eh, e já criei o organograma, embora a equipa até já esteve maior, mas seja lá quantos elementos eu tenho organograma. Porquê? Porque isso permite-nos também perceber Onde é que qual tu é o estás? colaborador que ajuda qual. Porque Exato. se lá está, quando depois tens uma equipa, tu consegues não ser tu a fazer tudo, mas tu colocas também um pouco a responsabilidade e o orgulho daquele profissional em formar o que está a chegar, a seguir, pelo menos com as coisas mais básicas, tu consegues que isso Sim, aconteça. E isso aqui já acontece e também ajuda muito na parte da organização, que é não tudo depender de mim para fazer acontecer. exato. Entendes? É isso. Se eu te perguntasse hoje o que diz o teu espelho, O que é que diz o meu espelho? Ainda não vou a meio. Estamos só a começar. É sempre a começar, eu acho. Eu acho que é sempre a começar. estás orgulhosa da mulher que te tornaste empresária, mãe, gestora, formadora? Sabes que sim. Sou. Sou. Às vezes, quando és muito perfeita, tens sempre aquela, aquela coisa em ti que não é suficiente, sabes? Uhum. E tenho muito essa parte que eu ainda sinto que tenho que trabalhar muito. O eu achar que nunca sou suficiente, porque eu tenho sempre tanto para Sou dar feita de mulher. e quero dar tanto que acho sempre que não dou o suficiente. Sim, Pronto, e é isso. mas és. É. Obrigada.